Olá amigos, aqui é o Arthur do canal ABGraph e eu vou trazer para vocês hoje um tutorial aqui de como fazer algumas imagens via programação no nosso programa chamado Unity. O Unity hoje é uma das maiores plataformas de desenvolvimento de jogos e aplicações multimídia e computação gráfica, tá certo? Por isso que a gente está utilizando ele. Antes de mais nada, se vocês gostarem desse conteúdo, não esqueçam de deixar o seu joinha ali embaixo. Também se inscrevam no canal e aperta lá no sininho para receber as notificações. A gente está sempre postando novos conteúdos de computação gráfica, desenho 3D, desenho técnico em AutoCAD e tudo mais. Ok? Então vamos lá. Eu vou clicar aqui em New para criar um novo projeto, do tipo 3D mesmo. Beleza? Ele vai abrir aqui o Unity para a gente. Vamos aguardar, é um pouquinho demorado, dependendo da sua máquina. Bom, o primeiro passo aqui no Unity é a gente saber como testar o nosso projeto. Se vocês clicarem nesse botãozinho de play, ele vai rodar o projeto aqui na janelinha, como se fosse já o jogo mesmo, enfim, o que você estiver fazendo. Então a gente vai sempre usar o play. E agora, para a gente fazer a nossa imagem aparecer nessa janelinha aqui, que por padrão ela vem com um céu azul, eu vou deixar esse céu aí, não vou nem mexer. A gente vai ter que criar um script, que é o que? Um arquivo com alguns códigos que vão fazer alguma coisa que a gente pedir para ele. Então, para criar o script, a gente vem aqui nessa guia do meio Assets, com o botão direito, Create C# Script, ok? Se eu não me engano, dá para fazer a mesma coisa aqui, no menu Assets, Create C# Script, beleza? Então, vamos lá. Vou fazer meu script. Pode dar um nome para ele aí. É importante que o nome não comece com numeral, nem caractere especial, né? Eu vou chamar o meu aqui de imagem 1, certo? Feito isso, você dá 2 cliques nele para editar esse código aqui. Ele vai abrir ou no Visual Studio ou no Mono Developer, que vem com o Unity, tá certo? Então a gente vai conseguir editar o código e colocar o que a gente quiser ali dentro dele. Então a gente vai começar a editar o código aqui. Primeiro passo para fazer uma imagem aparecer é criar ali uma variável. A variável ela armazena algumas informações. No caso a gente vai armazenar uma informação do tipo de imagem, com pontinhos coloridos lá. Então no caso do Unity a gente usa aqui uma variável chamada Texture 2D. Essa Texture 2D então ela vai armazenar uma imagem aqui. Uma imagem como um bitmap, um JPEG, um GIF, um PNG, uma imagem qualquer. Vou dar um nome para ela, vou chamar de MG, tá certo? Eu vou dar um ponto e vírgula. Aqui logo depois então dessa linha que eu declarei a classe, né? Agora aqui no meu método start, eu vou colocar algumas coisas nele. Eu vou fazer o que? Eu vou fazer essa imagem ser inicializada, onde eu vou definir o tamanho dela, largura em pontinhos e altura também. Os pontinhos são chamados de pixels, né? Então, eu vou falar que para minha imagem igual a new, eu vou chamar o texture 2D. Quando ele vier essa dica, você dá um enter, se for o que você quiser mesmo ali, no menu flutuante, aí você já pode utilizar ali, ele já constrói para você o básico. Ele pede duas coisas aqui, então, largura, o width, e height, que é a altura. Eu vou fazer uma imagem com 500 por 500 aqui, certo? Um total de 250 mil pixels aí. E agora, depois disso, eu teria que preencher a minha imagem com alguma coisa, né? Uma cor, alguma coisa assim. Então, eu vou já fazer isso para vocês entenderem como funciona. Mas antes, vamos fazer um teste lá no Unity mesmo. A gente vai precisar testar para ver se está funcionando. Só de eu criar a imagem aqui já vai funcionar de certa forma. Só que tem um detalhe. Essa imagem eu só criei ela aqui e deixei ela solta. Então eu vou precisar, depois do método start aqui, criar um outro método chamado onGui. Nesse método onGui, na verdade é um método já existente nessa classe do tipo MonoBehavior. Ele vai funcionar como um método que desenha as coisas em tempo de execução aí. Então ele vai desenhar a nossa imagem na tela, tá certo?
Então, dentro do OnGui, a gente vai fazer o quê? Vai falar para o nosso GUI. Esse GUI é a interface do usuário. Ponto. Aí tem uma opção aqui, Draw Texture. Certo? Draw Texture. E aí eu vou falar para ele a posição que eu quero desenhar a minha textura e qual que é a textura. Para a posição, vocês vão ver que ele pede um retângulo aqui, é Rect. Aí eu tenho que, ou posso ter uma variável do tipo retângulo, ou posso criar em tempo de execução usando new. New, Rect, abre parênteses e coloco aqui as coordenadas de x, y, largura e altura. Então x vai ser 0, vou começar lá no cantinho, 0 também para y, largura 500, que é a nossa imagem, e altura 500, que é a nossa imagem também. Ok? Agora, saio do parênteses, vou dar um vírgula e vou falar qual a imagem que ele vai ter que desenhar. No caso, a gente chamou ela de IMG, né? Beleza. Então tá aqui já nosso setup prontinho. Vou salvar esse arquivo, ok? Salvei. Voltar para o Unity. Aqui no Unity, se eu der um play do jeito que tá, não vai acontecer nada. Por quê? A gente criou esse script, mas a gente não colocou ele para ser executado em lugar nenhum. A forma mais fácil nesse projetinho é colocar ele dentro da câmera, porque a câmera já é chamada na hora que você executa. Então eu cliquei aqui na minha main camera, vai aparecer esse menuzinho do lado direito, e eu vou pegar o meu imagem 1, que é o script, vou arrastar, clicar e arrastar para cima daquele menuzinho do lado direito lá. Ok? Então beleza, agora esse imagem 1 está sendo executado junto com a câmera. Se eu der um play aqui, vocês vão ver que ele vai aparecer aqui um retângulo meio cinza, meio transparente. É normal, por quê? Quando você não deu nenhuma cor para a imagem, ela coloca algum valor padrão lá. Provavelmente é um cinza médio lá, um cinza 127, e a transparência também médio, 50%, alguma coisa assim. Então nós vamos mudar isso agora, tá certo? Vamos voltar para o nosso código. E eu vou preencher essa imagem com a cor aqui. Logo depois, aqui no método start dessa linha, eu vou dar um enter. E eu vou usar uma estrutura de programação chamada for, que ela repete um determinado código muitas vezes, tanto que você quiser. Porque aqui eu tenho 250 mil pontos. Se eu quiser preencher manualmente esses pontos, eu vou gastar aí a vida. Pensou? 250 mil linhas falando para preencher cada pontinho? Então a gente vai fazer essa estrutura for. Como que funciona o for? Digita aí for, abre parênteses, eu vou definir uma variável que vai servir para contar quantas vezes, né? No caso eu vou usar aqui do tipo inteiro, vou chamar ela de x e vou começar ela em 0. Ela recebe 0 para começar. Porque em Unity, em C Sharp, as matrizes aqui, que é a nossa imagem também é uma matriz, sempre começa a contar a partir de 0, tá certo? O primeiro valor sempre é o da posição 0. Então x é igual a 0 e agora eu vou falar quando que ela vai parar. Na verdade, quando que ela vai parar não. Quando que ela vai continuar rodando. Enquanto o nosso x for menor do que o tamanho da imagem, que é 500. Então ela vai de 0 até 499. Porque chegou em 500, 500 já não é mais menor que 500, ela para. Então, ponto e vírgula. E agora eu vou fazer o quê? Cada vez que ela passar então por um pontinho, ela vai aumentar 1 no valor. X recebe o próprio x mais 1. Também tem um atalho aqui que a gente usa que é o x mais mais. Eu vou fazer no próximo aqui, que dá no mesmo. Então aqui eu vou estar percorrendo o que? As colunas da minha imagem. Mas eu tenho as linhas também, né? Que seria a coordenada y. Então eu vou fazer dentro desse for, aqui, ó, repare que eu estou dentro do for. Eu abri uma chave aqui. Na linha de baixo eu vou fazer um segundo for. Int y agora é igual também a 0, começa em 0. Também vai até 500. E agora eu vou fazer aqui y mais mais, beleza? Então o que quer dizer isso? Que eu vou até o 500 em x e o 500 em y. E agora aqui dentro desse y é que de fato a gente vai estar percorrendo a nossa imagem e pondo cor lá para ela, pintando ela. Então nós vamos começar aqui fazendo nossa imagem ficar vermelha, toda vermelha. Então para fazer isso eu vou usar aqui
vou chamar a minha imagem MG, vou chamar a funçãozinha dela, um método chamado setPixel. A gente tem alguns aqui, ó, setPixel, pixels e pixels 32. No caso do setPixel, ele vai pintar um pontinho de cada vez. O que ele pede aqui? Três coisas, coordenada X, coordenada Y e a cor. Então a coordenada X vem do próprio X ali, ó. Então eu vou pôr só aqui a X, Y e a cor. Nós vamos usar, por enquanto, a cor do tipo 32 bits, onde eu tenho 3 campos para os canais vermelho, verde e azul, que formam as cores, e mais um campo para o canal alfa, que é a transparência. Então eu vou dar um new aqui, color 32, ok? Vou abrir um parênteses e colocar entre vírgulas esses 4 valores. Todos eles vão de 0 a 255. Então, por exemplo, a cor 0, ela vai estar, aquele canal não vai ter nada. 255 é o máximo daquele canal. E no caso da transparência, que é o quarto valor, 0 seria totalmente transparente e 255 totalmente visível, totalmente opaco. Então, falei que vou fazer vermelho, então é 255 no vermelho, 0 no verde, 0 no azul e o alfa, que é a minha transparência, 255, para ficar totalmente visível lá, ok? Ponto e vírgula. Vamos salvar isso aí. E aí falta uma coisa, se eu rodar isso aqui lá no meu programa, ele não vai dar problema. Só que vocês vão ver que ainda não vai dar o mesmo resultado igual não. Quer dizer, não vai mudar nada quase no resultado. Tá vendo? Ficou a mesma coisa. Por quê? Porque aqui no Unity a gente tem um negócio que serve para ganhar performance, que toda alteração que você fizer na imagem só é efetivada depois que você aplicar um método chamado img.apply. Aí ele vai pegar tudo que você fez naquela imagem e consolidar, tá certo? É uma estratégia de ganho de performance isso aí, tá certo? Então salva e vamos rodar de novo agora, vocês vão ver que vai ficar vermelhinha a nossa imagem lá. Dá o play lá de novo, ó. Aí, ficou 100% vermelha a nossa imagem, ok? Vamos dar uma brincada agora com isso, vamos trocar a cor de vermelho para amarelo. O amarelo, no sistema de cor RGB que a gente está usando, ele é tudo de vermelho e tudo de verde. É estranho de pensar que misturando vermelho e verde dá amarelo, mas dá. 255 aqui, ó. Então, só não vai ter azul no caso. Salva, dá o play aqui para como se fosse stop, dá o play de novo. Aí vocês vão ver que vai ficar amarelinho agora. Ah, e se eu quisesse o amarelo mais puxado para o dourado? Amarelo puxado para o dourado tem mais amarelo, tem mais vermelho do que amarelo. Então vou pôr 200 de verde, tem mais vermelho do que verde. 200 de verde só para 255 vermelho. Vamos ver como vai ficar? Aí ficou um amarelo forte, né? Mostarda, mas puxando para o dourado. Certo? Dá uma brincada aí no seu código. Faz aí umas 4, 5 cores diferentes. Tenta fazer roxo, azul, piscina, enfim. Todas essas cores legais aí. Só você misturar aqui esses 3 valores aqui que você consegue fazer qualquer cor que o seu olho enxerga. 16 milhões de cores para você se divertir, tá bom? E vamos dar uma brincadinha com o canal alfa aqui também, só para a gente ver. O canal alfa, ele vai de 0 a 255. Se eu colocar, por exemplo, 50, ele vai ficar bem transparente. Quer ver? Vamos salvar e rodar aqui. Aí, tá vendo? Ficou bem transparentezinho. Então, aí você consegue manipular, fazer imagens transparentes, enfim, coisas muito legais, né? Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui, né? Vocês já tiveram a introdução aqui e no próximo vídeo a gente vai aprender como fazer um pedaço da imagem de uma cor, outro pedaço de outra, enfim, dar uma brincada a mais aqui. A gente vai aprender a fazer xadrez, por exemplo, preencher com 2 cores, com linhas, colunas, um monte de coisas legais aqui, beleza? Se você gostou desse vídeo, então não se esquece, deixa seu joinha aqui, né? Compartilhe com um amigo e se inscreva no canal, beleza? Grande abraço!